Oi pessoal, estou aqui para avisar vocês, já estamos com as nossas palestras presenciais, nossas doutrinárias, sempre com palestrantes convidados, com temas importantes, e a gente espera vocês lá. A gente precisa de contribuições para manter a nossa sede funcionando, precisamos pagar as nossas contas e nesse período tudo fica muito mais difícil. Então a gente conta com você. Um beijo e até daqui a pouco. Boa tarde com todos. Sempre grato estar aqui com todos vocês, compartilhar estes momentos. E a cura espiritual, quando nós falamos da cura espiritual, imediatamente vem à minha memória o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, aonde nos esclarece continuamente neste texto a necessidade de se observar o porquê se precisa desta cura. O próprio cura de Ars, que é aquele personagem que sobressai de todo este texto, fala assim, e deveremos compreender, sim, desde o ponto final, qual é o resultado de tudo isto. Por que a doença? Qual é a necessidade da doença? A doença, muitas vezes, já é uma bênção na vida de uma pessoa. A doença permite que nós reflitamos e muitas vezes soframos também as consequências de aquela imprevisão em nossa vida. Mas não somente se refere a esta própria existência, também vem com as existências passadas. Todas as coisas que nós fizemos hoje se expressam de uma forma especial. Se expressa como uma doença. É assim que quando nós falamos e temos na nossa mente que nós poderíamos adoecer, ou que uma pessoa muito querida, muito ligada a nós, poderia adoecer, começamos a sofrer imediatamente. Ninguém de nós quer vivenciar sofrimento nas pessoas que ama. Muitas vezes nós preferiríamos adoecer, passar pela morte, a ter que vivenciar tudo isso. Gera muita dor. Mas, se nós olharmos realmente, vamos a compreender que a doença é uma grande oportunidade. Quando uma pessoa adoece, nós pensamos, quizás será uma punição. Pode ser que aconteceu alguma coisa errada com essa pessoa e hoje está sofrendo. E não olhamos que a espiritualidade está facilitando o meio de cura em forma de sofrimento para a reflexão da própria pessoa. Portanto, todo aquele que apresenta uma doença, um síndrome, toda pessoa que vem com alguma dificuldade, já está sendo tratada pela divindade. Aquele momento já está apresentando a cura espiritual. A cura espiritual não é aquele momento maravilhoso onde uma pessoa pode ser sarada de um jeito espontâneo. A cura espiritual já é a própria vida. Nós estamos dentro de uma cura espiritual. O Espiritismo nos fala ampliamente da reencarnação. A reencarnação é a cura espiritual que cada um de nós precisamos. Por este motivo, nós vamos a ir melhorando aquelas atitudes, aquelas tendências que nós temos na nossa existência, aqueles vícios, orgulho e egoísmo. Vícios que vão ter consequência não somente nesta existência, vícios que vão ter existência nas próximas encarnações. Muitas vezes sentimos aquela nostalgia, aquele cansaço, aquela fraqueza em nossa existência.
E por que é tudo isso? Porque nós levamos em nosso coração as marcas das coisas que fizemos em uma vida anterior. Não lembramos, lógico. A divindade protege cada um de nós para não nos lembrar de tudo isso. Aquilo garante que nós possamos passar por aquela expiação, em caso de eu não compreender quando feri ao próximo. Ou uma provação, quando eu passei pelo caminho de arrependimento, e hoje tenho a oportunidade de reencontrar aquela pessoa que quizás eu feri para uma reconciliação ou uma missão, quando eu já estou comprometido para não fazer dano nunca mais. Aquele esquecimento permite que nós possamos ter outro ponto de vista, outro ponto de olhar a vida, de olharmos a nós mesmos e começar a refletir sobre a fragilidade da nossa própria existência. Como seres humanos, somos frágeis. Ninguém está livre de sofrer. Pode ser que uma pessoa seja o suficientemente elevada, moralizada, consciente, para ser forte e não sofrer pelas pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Mas o sofrimento a si mesmo vai atingir seu coração. Por quê? Porque nós temos uma organização fraca. Nosso corpo adoece. Nossa mente tem a tendência de adoecer, de um desgaste. Nós vamos a vivenciar a morte. E nenhum de nós vamos a ter a fortaleza necessária para compreender exatamente o porquê. Parece que é um mistério, mas deveremos vivenciar tudo isto. A cura espiritual é a própria vida que nós estamos vivenciando. Nós somos curados. Quando vemos uma criança com síndrome, essa criança está sendo curada. Quando vemos uma pessoa com câncer, ou com alguma outra problemática fatal, está sendo tratada pela divindade. Eu me lembro, em uma ocasião, que lá no centro espírita, lá na cidade de Quito, tínhamos um frequentador e ele era muito ativo, no sentido que ele nunca parava, nunca descansava, ele não conseguia ficar quieto com absolutamente nada. Eu falava com ele, olha, descanse, respire um pouco, tenha um pouco de calma, não faça tantas coisas, você está enchendo seu tempo de tanta coisa e você fica cada vez mais cansado. Um dia, eu recebo uma ligação telefônica e me fala assim, Francisco caiu, tomou queda. Digo, mas tomou queda? E aconteceu alguma coisa? Quebrou o pé. Então, a queda na porta da sua casa foi uma queda abençoada, porque tiveram que levar para as emergências, prepararam, fizeram cirurgia e teve que ficar parado 3 meses. Mas, que azar ficar parado 3 meses. Não é azar, quizá, ficar parado 3 meses, não poder trabalhar, não poder fazer as coisas que gosta, ter aquela dificuldade de se movimentar. É muito azar. E falando com ele, perguntava, mas por que eu me estou esforçando para ser melhor? E me acontece isso. Porque espírita é um ser especial. Espírita acha que não deve atingir absolutamente nenhuma desgraça na vida dele. Porque se Deus se acordar dele, fica magoado. E fica zangado com Deus. E como o espírita fica zangado com Deus, deixa de frequentar, deixa de ir para a reunião mediúnica, ou simplesmente se muda de centro espírita
porque já se aborreceu. Tá? Em caso deste amigo, como não podia fugir, era o único centro espírita que existia na cidade de Quito, então teve que aguentar. Quando fazíamos estas reflexões, começávamos a olhar que ele tinha tempo para trabalhar em ele próprio. Por quê? Todos aqueles vícios, todas aquelas pequenas mágoas, incertezas, dores internas que nós carregamos na nossa vida, devem ser trabalhadas internamente. Devem ser trabalhadas à profundidade e com consciência. E ele, ficando quieto, encamado, tinha todo o tempo do mundo para refletir e para investir esse tempo em ele. Se antes ele não escutou o chamado de que poderia descansar um pouco, que poderia abrir a mão para ficar mais um pouquinho quieto, Deus proveu o momento adequado para que fique quieto de mesmo. Aqueles vícios ficam impressos no perispírito. Perispírito é aquele corpo semimaterial que cobre ao espírito e que tem ligação com o corpo físico. Perispírito se impregna de todas aquelas lembranças, atitudes, pensamentos que nós temos em nossa vida. Porquanto nós podemos sair desta existência e passar a uma nova existência segundo os nossos pensamentos. Quero dizer que nosso perispírito vai estar impregnado de aqueles maus pensamentos que nós carregamos ao longo de nossa vida. Vale a pena, quizá, terminar a nossa existência desse jeito? Sem dúvida, vamos a pensar que não. Não vale a pena. Por isso, precisamos elevar os nossos pensamentos. Começar a olhar a vida de um jeito diferente. Começar a compreender a doutrina espírita. Não se pode ser espírita por tradição. Você tem que ser espírita além da convicção. A compreensão é o caminho do espiritismo. Uma fé que se encontra dentro do raciocínio e não simplesmente do convencionalismo de que outras pessoas podem dizer. Por isso o espírita se questiona, pensa e se acha dentro do estudo, se acha dentro da vivência e da convivência espírita. Portanto, a doença como tal é um desajuste moral. Nós nos estamos afastando do amor. Mas como podemos afastar-nos do amor se todo é amor? E estamos envolvidos de amor? E tem um pensamento bastante duro, difícil, enquanto a isto. Nós ainda não conseguimos atingir esse ponto de amor. Nós temos um proto-amor. E deixa-me explicar por quê. Quando nós gostamos de alguém, gostamos de que essa pessoa corresponda às nossas expectativas. É assim. Gostamos que essa pessoa sinta a mesma intensidade de amor que eu estou sentindo por aquela pessoa. Indistintamente. Amor filial, de casal, fraternal. Queremos aquela reciprocidade, né, que seja. E o que acontece quando não existe essa mesma reciprocidade? Nós ficamos felizes amando ou ficamos aborrecidos amando? Ficamos um pouco aborrecidos, já não gostamos, né? Então tentamos mudar o foco do amor. Nos convertimos em adversários com aquela pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não é capaz de amar-me.
não me está enxergando, não está compreendendo quem eu sou. Orgulho e egoísmo, né? Portanto, se nós temos ainda esta tendência, simplesmente é um acto instintivo, o qual nos leva a sociabilizar de um jeito certo, mas não a ter um amor profundo como o amor de Jesus. O amor de Jesus é aquele amor profundo, é aquele amor que ajuda a toda a humanidade. O amor de Jesus é um amor onde Ele está na cruz e ainda nesse momento tão doloroso fisicamente, moralmente não, para Ele não, fisicamente, Ele pode ver a dois sofrentes aos pés dele e pode dizer, eu vou encontrar um jeito para que estas duas figuras melhorem. Então, mãe, não sofra por mim. De junto você tem um rapaz, Juan. Sim? Pegue aquele rapazinho e acabe de criar ele. Então, ali tem um filho. Olhe, rapaz, vê de junto a mulher que se está acabando chorando. Ela pode ser sua mãe. Aproveite. Então, vemos ali a característica de Jesus como alguém que sabe amar. E uma pessoa que sabe amar supera a dor, ultrapassa a dor e não fica na dor. Quando nós sabemos amar, ultrapassamos a dor. Não significa que nós não tenhamos em nossos corações a semente do amor. Nós temos essa semente, mas temos que começar a cuidar, tomar conta dela, para que comece a dar fruto, para que, dessa forma, comecemos a desfrutar da saúde, da paz, além da fraqueza corporal. Quando nós ficamos afastados do amor, verdadeiramente ficamos afastados das leis mais importantes que nos fala o livro dos Espíritos, dentro das leis morais. A última, que segundo o livro dos Espíritos é a mais importante, lei de justiça, amor e caridade. Quando nós não somos justos, quando nós não somos caridosos e quando nós não amamos, não podemos estar bem. Portanto, estamos doentes. Doentes primeiro em nossa alma. Depois, com o tempo, aquela doença vai se manifestando no corpo físico, mas é doença nossa alma. Porque nós não agimos com amor para a própria gente. Nós não agimos com caridade para a própria gente. Nós não agimos com justiça para a própria gente. Como podemos ser justos para nós mesmos? Como podemos ser compassivos para nós mesmos? Nós poderíamos começar a compreender que cada vez que nós estamos em uma reunião como esta, aprendendo, compartilhando todos juntos, porque não se trata de expressar uma verdade absoluta, se trata simplesmente de compartilhar experiências que podem ser úteis. Quando nós estamos aqui, neste momento, então vocês estão investindo com amor para vocês. Quando vocês se decidem a melhorar a sua vida, a nossa vida, vocês estão tratando-se com amor. Por quê? Porque somos uma criação divina. E precisamos lembrar disso. Mais uma vez eu tenho falado isto, mas acho que muitas vezes se deveria falar. Um dia estava simplesmente refletindo sobre muitas coisas.
E pensei que, assim como eu estava refletindo nesse momento, Deus, incompreensível para mim, incompreensível, acho que ainda para todos nós. Não temos aquele mecanismo para compreender Deus. Mas, um dia, como hoje, quizá pode ser que Deus pensou, pode criar um Juan, pode criar um Demétrio, pode criar uma Mayra, uma Maria, um Paulo, Francisco, vai criar. E pensou em cada um de nós e hoje estamos aqui. Deus, um momento, pensou em nós e nos criou. E hoje vivemos por isso. Se nós começamos a pensar em isto, então vamos a ter o entendimento de que nós somos uma obra divina, porque o artista é divino, porque o autor é divino, portanto, a nossa natureza é divina, mas não perfeita. Interessante, né? A nossa natureza é divina, mas não perfeita. Por quê? Porque não podemos superar o autor. Somente o autor é divino. Mas nós vamos aperfeiçoando-nos cada vez que vamos avançando e crescendo em nossa existência. Se pensamos tudo isto, então, nós temos um compromisso profundo com nós mesmos. Um momento profundo para nós começar a amar-nos. Precisamos amar-nos. Precisamos ser mais compassivos com nós mesmos. Precisamos ser mais caridosos com nós mesmos. Precisamos ser mais justos com nós mesmos. Em outra palavra, precisamos ser mais honestos com as coisas que nós queremos fazer, pelo caminho que nós queremos percorrer, o que queremos vivenciar em nossa vida. Se nós pensamos em isso, então começa a cura espiritual. Espíritos bondosos vendrão a brindar aquela assistência a cada um de nós, porque vamos estar sintonizados com todos eles, vamos a atrair a todos eles, porque estamos prontos para estar melhor, para vivenciar melhor e para sentirmos melhor. Ali, tudo começa a mudar. Lembremos em Jesus. Jesus não caminhava pelas ruas dizendo às pessoas, você que não enxerga nada, vem aqui, eu curo você. Não. Jesus se mantinha firme no seu lugar e os doentes iam para ele. Portanto, existem dois momentos para a nossa cura: ir, caminhar, acercar-nos para a cura, e o segundo momento, que falava Jesus: você quer estar sano? Tem fé? E a pessoa falava, tenho fé. Então, está sano. Está curado. Segundo momento, aceitar aquela cura. Parece que toda a humanidade faz esse primeiro tramo do caminho. Se acerca às religiões, se acerca às filosofias, se acerca, mas não aceita. Nós deveremos dar o segundo passo, aceitar a cura.
E qual é aquela cura que nós deveremos aceitar? Aquela transformação moral. Aquela vigilância contínua para compreender que Deus está junto conosco, as entidades bondosas estão junto conosco e que temos a força de vontade, a força intelectual, a força moral. E temos uma ética, a ética de Jesus, para confrontar todos os desafios da vida. E não falei superar, falei apenas confrontar. Porque os desafios têm que ser confrontados com o nosso espelho, conosco. Quando começamos a ver isto, então, começamos a ficar mais livres e começamos a sarar. Faz muitos anos, lá em Quito, conheci a uma pessoa que bateu a porta do meu consultório lá. Assim, quer dar palestra também. E esta pessoa, quando bateu a porta, se sentou, me olhou de um jeito muito preocupado e me falou: tenho câncer. Tem câncer, tá bom. Mas esse não é todo o problema. Preciso fazer uma cirurgia de coração aberto. Verdadeiramente aí tínhamos um problema, né? Havia muitas coisas que ajeitar. E agora, o que faço? Perguntou. E o que perguntei nesse momento é: o que quer para a sua vida? Quer viver? Se você começar a ter saúde, o que vai fazer com essa saúde? Me lembro que falamos muito, entreguei para ela alguns livros e foi para o hospital. Combinamos que ela deveria animar as outras pessoas, os outros doentes, e que, além de animar os outros doentes, ela se vai a preparar para estar bem. Perguntei: mas você, o que gostaria de fazer? Momento de sair do hospital, tudo isso. Eu gostaria de subir uma montanha. Não falei: vai ser difícil. Sim, Equador tem muitas montanhas, né? Muito alto. Então, mas falei: sim, pode ser. Vamos ver. Ela fez tudo combinado. Começou a auxiliar as outras pessoas, compartilhar, ler para eles os livros que havia dado para ela. E tomou tanta força que depois da cirurgia, no terceiro dia, ela continuava visitando os outros doentes. Era verdadeiramente um fenômeno dentro de todo aquele quadro clínico, né? Dentro de toda a patologia que ela apresentava. Com o tempo, ela melhorou, subiu a montanha e conversamos mais um pouco. Mas você, o que gostaria mais de fazer? Disse: eu perdi um filho e por isso fiquei em grande depressão. Começamos a falar da vida passada. Eu falei: mas você nunca refez? Continuou com sua vida? Digo: não. Eu nunca quis continuar. Talvez seja o momento de continuar com a sua vida. Mas também gostaria de ajudar as pessoas. Muito bem. Passaram alguns anos, ela melhorou do câncer, ela melhorou do problema cardíaco, casou, não podia ter filhos, já tinha alguma idade para ter filhos.
mas casou, foi feliz, e um dia ligaram para mim, vai desencarnar. O momento do desencarne, estava junto com a família, estávamos no hospital e estávamos acompanhando ela. Desencarnou tranquilamente, desencarnou em paz. Mas não era isso o que chamaria a atenção de tudo isto. Na noite, fizeram todo o velatório, né? Que se acostuma em todas as partes, e as pessoas entravam, e entravam, e entravam, e entravam, e entravam. E todas eram desconhecidas para nós. E todas tinham relatos de como ele havia ajudado. E ela começou a ajudar, sem ninguém saber, a um orfanato, e ajudou a formar muitos médicos, advogados, e todos eles prestigiaram esse momento. A vida dela tem sentido. Ela recebeu a cura espiritual, mas no Espiritismo, que nos apresenta para melhorar a nossa vida? Primeiro, o estudo. O estudo dentro do Espiritismo é essencial para que nós possamos compreender qual é a nossa própria situação. Se nós compreendemos a nossa situação, então já temos algum caminho percorrido. Se nós compreendemos por que estamos sofrendo, as características do sofrimento, quais são os recursos que nós temos para avançar na nossa existência, crescer, ali já temos um caminho percorrido. Naturalmente, temos também a prece, que é tão valorizada, não somente pelo Espiritismo. Agora a ciência aceita a prece como um mecanismo terapêutico para uma pessoa. Mas não uma prece mecânica, uma prece saída do coração. Uma prece onde nós falamos com Deus, dizendo tudo o que nós estamos sentindo. Por que não? Deus é nosso Pai. Então poderemos falar com Ele. Hoje, Pai, estou chateado hoje, não deu nada certo, então me ajude com isso. Me ajude a ter um pouco de paciência. Me ajude a ter as palavras precisas para falar com aquela pessoa que se me faz difícil falar. Quando nós verdadeiramente entramos em contato com a divindade, a prece pode ser um recurso miraculoso. Mas verdadeiramente deveremos ver a Deus como Pai. Se Deus não fica como nosso Pai, dificilmente a prece vai ter um valor. Deveremos pensar isso. E todos temos a condição de fazer isso. Dentro do Centro Espírita temos o passe, um recurso maravilhoso de doação de energias. Doação de energias somente da pessoa que faz passe? Não. Aquilo é secundário. A pessoa preparada para dar um passe é uma pessoa que tem a tendência a ter uma vida sadia, na mente esclarecida, na mente boa, para ajudar com aquelas energias que são doadas por mentores espirituais, principalmente por mentores da própria casa, do próprio Centro Espírita, em benefício de aqueles que estão frequentando. E se a outra pessoa sintoniza com aquela bondade, sintoniza com aquela necessidade de se melhorar, então o passe pode ser muito efetivo. Mas não pode ser passe via drive-thru, sim? Que aprendemos muito, né, na quarentena, via drive-thru. Todos podíamos fazer via drive-thru. Passamos por ali e pegávamos. Porque há pessoas que
vão no centro espírita no último 5 minutos da palestra para depois somente ficar para o passe e depois vai embora. Não. O passe vai ser consequência do processo. Quando nós estamos em uma reunião destas, mentores espirituais, bondosos, bem, e estão junto de nós. Escutam as nossas problemáticas, nos ajudam. Eles mesmos dão um passe para acalmar-nos, para ajudar-nos. Dão um passe na pessoa que está falando também para que toque algum ponto que possa ser beneficioso para alguma pessoa. E tudo veja muito bem quando no centro espírita fazem o passe e ali recebem aquela transfusão de energias espirituais aonde se afasta aquelas influências negativas, diminuem aqueles pensamentos pesados para dar oportunidade que a pessoa reflita e que dá oportunidade para ter mais força de vontade. Então, temos este recurso maravilhoso em todos os centros espíritas. A água fluídica, também outro recurso maravilhoso dentro do centro espírita, que nós deveríamos aproveitar, impregnado por aquelas energias que foram consolidando-se conforme a reunião vai se apresentando e vai se desenvolvendo. Assistência fraterna, que é aquele momento onde nós podemos compartilhar com pessoas que já estão mais cientes do espiritismo, que têm aquela qualidade de dar um conselho conforme ao espiritismo, para ajudar a esclarecer frente ou acalmar frente a uma problemática. Naturalmente, as reuniões mediúnicas sérias, onde os espíritos pouco esclarecidos têm oportunidade de se manifestar e que ali, com ajuda e paciência de uma pessoa que esclarece a eles, tem a oportunidade de se afastar de outras pessoas e assim diminuir o tormento. Sem falar das reuniões desobsessivas. Mas essa seria outra coisa que deveríamos falar ampliamente. Mas os recursos do centro espírita são recursos valiosos que nós deveremos aproveitar. Cada momento que nós estamos no centro espírita, temos a oportunidade de aprender e de nos melhorar. Intelectualmente, fisicamente, energeticamente. Portanto, nós já temos uma cura espiritual. A cura espiritual é estar vivos. A cura espiritual é apresentar uma doença. A cura espiritual é atravessar aquela dificuldade. A cura espiritual é refletir. No final, Jesus ensina a cada um de nós que a cura espiritual é o perdão, é a alegria e é amar. E se nós tomamos conta de tudo isso, então, verdadeiramente, nossa vida vai mudar. Portanto, não fiquemos naquela ilusão de que a doença é uma punição. Não é real. Que a dificuldade é uma punição. Comecemos a olhar a realidade, que são eventos que ajudam a gente a crescer, a se melhorar, a compreender e a se valorizar. Para conosco, deverá ser a lei de amor, justiça e caridade, amando-nos, sendo honestos e justos
com nossa vida, com nossos sentimentos, com nossos pensamentos e sendo caridosos conosco. Cada vez que nós sintamos raiva e vamos a falar com raiva, pensemos se nós merecemos olhar-nos desse jeito. E vamos encontrar que não merecemos, porque somos criação divina. Cada vez que nós não gostemos de algo de nós, recuemos, porque nós somos criação divina e nós devemos amar. Nós devemos amar. Cada vez que não demos atendimento às nossas necessidades, como seres humanos também, e às nossas necessidades espirituais, reflitamos, porque nós precisamos fazer isso. Precisamos tomar conta de nós. É nossa primeira missão na nossa existência. E quando não acontece, adoecemos. Portanto, a estrada da vida está totalmente liberada. E aqueles acidentes de percurso que nós chamamos problemas, simplesmente é uma ilusão que acostumamos a ver. Jesus, dentro de todas as dificuldades que ele próprio passou, superou tudo isso. Deus, na infinita sabedoria que ele apresenta, não cria nada ruim para complicar as nossas existências. Mas nós, ainda querendo ser ignorantes, queremos dificultar o nosso próprio caminhar. Se simplesmente isso faz sentido, então as pedras do caminho serão afastadas. E o valor da fé raciocinada será capaz de movimentar montanhas para o nosso bem-estar. Essas são as nossas reflexões, queridas amigas, amigos. Muito obrigado.